meu nome é Carolina de Assis Barros, eu sou servidora de carreira do Banco Central há 23 anos, atual diretora de Relacionamento, Cidadania e Conduta. Desde janeiro desse ano, eu estive anteriormente na diretoria de administração por quase 6 anos. Ao todo, então, são 6 anos e alguns meses de diretoria colegiada. E vivi de perto, né, o capítulo de lançamento da cédula de R$ 200. Ali na pandemia, a gente viu dois acontecimentos muito bem demarcados. A gente pode começar falando primeiro da quebra do comportamento histórico do dinheiro em circulação. E o segundo fator é o pagamento dos auxílios emergenciais que a gente verificou ali na pandemia. Então, falando do primeiro item, né, que é a quebra do comportamento histórico. Desde que o real foi lançado ali em 1994 e até bem perto da pandemia, o que a gente observava era o seguinte comportamento: início de mês, salários, benefícios e pensões são pagas, as pessoas recebem esse dinheiro, pagam seus compromissos e mais ou menos ali no meio do mês esse dinheiro ele retorna para a rede bancária. Então isso foi assim de 94 até a pandemia. Quando a gente olha a curva, a gente vê um crescimento do dinheiro em circulação, mas ele é gradual. Vem a pandemia e o que a gente observa é que esse comportamento ele se quebra. A gente observa que o dinheiro em circulação ele cresce mais ou menos na casa de 30%. E por que isso aconteceu, né? Então, em momentos de incerteza, dinheiro simboliza segurança. Então, as pessoas elas iam até a rede bancária, sacavam e mantinham dinheiro em casa. É o que a gente chama de entesouramento, como uma forma de se sentir seguro. Nós do Banco Central conversamos com funcionários de outros bancos centrais, de outros países, e a gente observou que esse fenômeno, na verdade, era um fenômeno mundial naquele momento, né? Então, o ciclo foi quebrado. O dinheiro não retornou à rede bancária como sempre retornava. Então, esse é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento foram os auxílios emergenciais. Então, a gente começa a ter algumas tranches de auxílio a serem pagas. Bom, o Banco Central monitorava de perto seus estoques, dia após dia, e a gente também recebia informações em tempo real sobre o volume de dinheiro necessário para pagamento dessas próximas tranches de auxílio. Qual foi a nossa primeira providência, então? Foi reforçar a produção, né? E aí a gente reforçou, intensificou a produção de 50 e 100, das cédulas de 50 e 100 reais. 50 e 100 são as cédulas que hoje compõem 50% da quantidade que circula. Eram à época as cédulas de maior valor financeiro. Então, com a ajuda da Casa da Moeda, a gente intensificou a produção. Só que o tempo passou e a gente percebeu que aquilo não era uma medida suficiente. E a gente precisava, então, se preparar para o pior cenário. A gente tem uma área que faz projeções de uso do dinheiro, então a gente atualizou essas projeções e a gente trabalhou para evitar uma corrida bancária. E o que é uma corrida bancária exatamente? É quando uma grande quantidade de pessoas recorre a uma agência para fazer um saque, sobretudo por desconfiança, porque ela acredita que está faltando, então ela vai até lá e ela saca, né? Então a gente se prepara para o pior e a gente é uma boa prática de Banco Central, ter um projeto de cédula reserva. Então, nós tínhamos um projeto de cédula reserva. A gente acelerou a finalização desse projeto e tomamos a decisão, então, de fazer a cédula de 200 na linha de produção das cédulas de 10 e 20, porque nós não podíamos interromper, nós não podíamos parar a produção de 50 e de 100. Lembrando que nessa linha de produção de 10 e 20, a gente tem um elemento de segurança que, além de ser muito robusto, ele fala muito direto para a população, que é o número que muda de cor. Então, era muito importante que essa cédula ela nascesse suficientemente robusta para cumprir o desafio que ela se propunha.
Então, em 94 a gente tem a primeira família do real. A gente vai ter uma segunda família em 2010. E qual a diferença da segunda para a primeira família? A gente teve mais tempo para se dedicar aos elementos de segurança e também para pensar nos deficientes visuais. Então, a diferença entre a primeira e a segunda basicamente são essas duas. As duas circulam. O Banco Central faz um movimento gradual de retirada da primeira família, mas as duas circulam. Primeiro desafio quando vai se lançar uma cédula, primeiro é informar a população de que haverá uma nova denominação e procurar estabelecer o diálogo explicando as razões da introdução dessa nova denominação. Então, esse anúncio foi feito, eu acredito que 30 dias antes ou 20 dias antes, eu não me lembro agora de cabeça, mas foi bem próximo o anúncio do lançamento, né? Então, nesse primeiro momento, você faz um anúncio. É claro que comunicação é sempre um desafio, fazer com que a mensagem chegue na outra ponta sem ruídos, né? E ali, as pessoas não conseguiam entender que a mensagem ela era de fato simples. Era o Banco Central se preparando para o pior cenário. Pode ser que o pior cenário não acontecesse, mas eu precisava estar preparada para honrar todo aquele volume financeiro que era necessário em termos de pagamento. Esse é o primeiro desafio. Aí, entre o anúncio e o lançamento, aí como você bem colocou, há uma série de especulações. O projeto, claro, projetos de cédulas são projetos confidenciais, a gente trabalha em parceria com a Casa da Moeda do Brasil, há uma cláusula de confidencialidade, e é claro que o melhor do Brasil é o brasileiro. Então, a gente assistiu a uma série de memes, inclusive a ideia de que o cachorro caramelo deveria estampar a cédula e não o lobo-guará. Bom, o Banco Central ali naquele momento decidiu abraçar o cachorro caramelo por entender que essa era uma das melhores formas da gente chamar a atenção para a cédula e conscientizar a população sobre aquele novo animal que ia compor a família dos bichos do real, né? Então, a gente se valeu da figura do cachorro caramelo, inclusive, nas peças de publicidade do Lobo-Guará. Bom, aí a gente vai para a coletiva em que a gente apresenta a cédula e aí o desafio é comunicar os principais elementos de segurança, porque nós, nós brasileiros, precisamos conhecer de perto o dinheiro, né? Então, ali era muito necessário fazer um trabalho com a população para que cada um de nós estivesse apto a reconhecer pelo menos 3 elementos de segurança. Porque esse é o caminho. Quando eu conheço pelo menos 3 elementos de segurança, a chance de eu receber uma cédula falsa é muito baixa. A maior parte das falsificações é bem grosseira, ela é visível, é perceptível ao olho humano. Então, tinha todo esse esforço de educação com relação à nova cédula. Então, assim, a gente vai ter elementos que são comuns a todas as cédulas, e pena que eu não tenho uma cédula aqui, mas, assim, o mais comum deles é a marca d'água, que é quando eu posiciono a cédula contra a luz, né? Eu vou ver ali naquela área clara, formar em tons de cinza o animal que está presente naquela cédula. Então, esse é o mais básico dos elementos. O segundo elemento que eu diria que é bem interessante é o número escondido, que é quando eu posiciono a cédula na altura dos olhos e basicamente no canto esquerdo vai saltar o número que compõe a denominação daquela cédula. E a outra coisa também que é bem fácil é a questão do alto relevo, né? Então, quando eu toco a cédula, ela tem uma série de relevos e que podem indicar várias coisas, inclusive para os deficientes visuais, a marca tátil é uma das formas pelas quais eles percebem o valor da nota, né? Então, esse eu diria que são os elementos comuns a todas elas, os 3 principais. Quando eu vou para cédulas de 10, 20 e 200, eu tenho esse número que muda de cor. Então, quando eu movimento a cédula, eu vou ver uma barra rolante aí mudando do verde para o azul, do azul para o verde. E nas cédulas de 50 e 100 eu vou ter a faixa holográfica, que é aquela faixa prata, que também tem detalhes, características muito próprias e que, quando a gente observa, por exemplo, uma cédula imperfeita, uma cédula falsa, você vê que é uma imitação bastante grosseira. Não havia o indício, havia a possibilidade.
Então, na medida em que eu confronto estoques, eu vejo que o ciclo do dinheiro foi quebrado e eu verifico um terceiro fator, que é justamente os volumes de dinheiro físico que se fazem necessário para honrar os pagamentos, tomamos a decisão, então, de acelerar esse projeto que estava, eu diria, era um pré-projeto, era um projeto que estava prestes a ser finalizado. Então, nós fizemos 450 milhões de unidades de cédulas de R$ 200. 30% dessa quantidade já circula hoje. A gente entende que essa entrada em circulação ela se dá dentro do ritmo esperado pelo Banco Central. O mesmo aconteceu com a cédula de R$ 100 há anos atrás. E você falava sobre a questão das críticas, né? As críticas elas estavam muito centradas no alto valor da denominação. E aqui eu acho que é interessante a gente comentar que a postura dos bancos centrais e dos órgãos que combatem a lavagem de dinheiro e terrorismo, né, do uso do dinheiro para terrorismo, a boa prática não está em punir quem quer fazer uso lícito do dinheiro. Então, o foco deve estar em controles. E a respeito disso, o Banco Central hoje, como funciona? Se você deseja sacar ou depositar valores iguais ou superiores a R$ 50 mil, você precisa fornecer uma série de informações e as instituições financeiras precisam relatar esses saques ou depósitos ao COAF. Então, a crítica central era a alta denominação, como é que isso poderia favorecer o crime, né, ou práticas ilícitas. E a gente tentou mover o debate para o plano que a gente entende que é o plano adequado, ou seja, eu não posso punir quem quer fazer uso lícito do dinheiro. Então, eu vou lá e aperto os controles. Não, a cédula de 200 ela veio para integrar a família de cédulas do real. Então, quando a gente fala da quebra do comportamento histórico do dinheiro em circulação, o que a gente vai observar na pandemia é que a quantidade de dinheiro em circulação ela vai aumentar em torno de 30%. Bom, nós já saímos da pandemia e o que eu tenho para contar para você é que hoje a gente está 20% acima do patamar que a gente tinha antes da pandemia. Então, a gente observa uma redução, mas a gente não retorna ao patamar anterior à pandemia. A relação do brasileiro com o dinheiro é bastante forte. O brasileiro ele tem hábitos heterogêneos. A gente tem um país continental. A gente sabe que brasileiro não gosta muito de usar moedas. Então, isso é um desafio para combater indisponibilidades momentâneas de troco, né? E quando a gente olha para dados, né? Assim, recorrentemente a gente faz algumas pesquisas e recentemente a gente perguntou para uma amostra qual é a forma com que eles recebem seu salário, seus proventos, né? 64% da amostra da pesquisa, que tem 95% de intervalo de confiança, declarou, então, que recebe em conta, ao passo que 34% disse que recebe em dinheiro, né? Me parece um número expressivo. E a gente também perguntou o meio de pagamento mais utilizado, né? Qual o seu meio de pagamento preferido, né? E aí os 4 meios de pagamento que surgiram, e aí eu vou dizer já na ordem que eles aparecem, totalizando 97% do uso, né, dos meios. O primeiro é o Pix, o segundo é o dinheiro, o terceiro é o cartão de débito e quarto, o cartão de crédito. Lembrando que o Pix, então, é preferência de 41%, ao passo que o dinheiro, 38%. O cartão de débito, 13%, e o cartão de crédito, 5%. Quando a gente olha para as regiões do Brasil, a única região que prefere o dinheiro ao Pix é a região Nordeste. 50% das pessoas declararam ter preferência por transacionar em dinheiro, ao passo que 38% diz que prefere o Pix. Quando eu olho ali para o Sul e para o Norte, a diferença entre quem usa Pix e dinheiro ela não é tão significativa. No Sul é 4%,
no norte é 2%, e nas regiões sudeste e centro-oeste, que são as regiões em que o Pix também em primeiro lugar, aí a gente tem a diferença de 10% entre o uso do dinheiro, do Pix e o uso do dinheiro. Então, perceba que a gente tá vivendo um momento muito interessante. O dinheiro ainda é base da economia, mas a gente vê que os meios de pagamento digitais, eles vêm crescendo em termos de uso, notadamente o uso do Pix vem crescendo, né? Mas a gente tem desafios para que esse uso ele seja amplificado. Eu diria que o primeiro desafio é a bancarização da população, que tem a ver com informação, tem a ver com educação. Um segundo desafio é a informalidade. A economia informal ela não pode ser subestimada. Então, há muitas pessoas que oferem dentro do próprio dia o dinheiro com que elas vão comprar algo para levar para casa no final do dia. E o terceiro desafio, eu diria que é tecnológico. Você tem a questão da cobertura de internet e tem também o acesso a smartphones. Eu diria que nós já somos disruptivos e inovadores. Eu penso que é muito cedo para a gente tirar conclusões sobre o que vai acontecer. Eu disse para você certa vez que o Banco Central é observador de tudo isso que está acontecendo e nós, servidores do Banco Central, somos privilegiados em poder assistir isso de perto. Eu acredito, primeiro, que o dinheiro não deve ser erradicado completamente. Bem provável que os meios de pagamento digitais sigam crescendo. E a proposta do Drex é uma proposta que, na verdade, ela gera mais opções aos usuários. Ela é uma proposta que pretende reduzir custos de intermediação, faz uso de tokenização. É mais uma etapa nesse processo da gente evoluir o sistema financeiro, lembrando que ele é cada vez mais digital, mais disruptivo e mais inovador. Então, eu não arriscaria um palpite. Eu acho que é bem cedo para a gente tirar conclusões e acho que essas coisas, elas não se sobrepõem e, na verdade, o papel do Banco Central é tornar disponível meios de pagamento, né? Os mais variados possíveis e que cada um de nós possa usar conforme a conveniência e no dia a dia, com o que pede o dia a dia. Então, é uma missão muito grandiosa, porque não há um país forte se não houver moeda forte. Então, à medida em que eu tenho uma moeda forte, eu tenho um país forte, inegavelmente. E assim, quando a gente olha para o poder de compra, manter a capacidade do dinheiro de pagar ao longo do tempo, comprar, adquirir mais ou menos que a mesma quantidade de bens ou serviços, isso é uma conquista de valor inestimável.